X-Men 97 está de volta com mais um episódio. A gente decidiu na semana passada que a gente vai fazer vídeo de todos os episódios, tá? Porque esse desenho maravilhoso tá merecendo, certo, João? É isso aí, Hessel. A gente tá animado, a gente tá empolgado, feliz com X-Men 97, trazendo aquele senso nostálgico e também tudo, eu ouso dizer aqui, que os fãs gostariam de ver com os X-Men. A gente ainda não tá vendo no MCU, em live action, mas a gente tá vendo tudo acertadinho nos mínimos detalhes com essa animação maravilhosa de X-Men 97, que trouxe um episódio sombrio, um episódio digno dos melhores filmes de terror, botando os X-Men em altas aventuras e confusões numa mansão Xavier dominada pelo Senhor Sinistro, né, Hessel? Olha só que beleza, uma grande oportunidade aí de brincar um pouquinho com formatos e fórmulas aí de filme de terror, tem criatura saindo da televisão, tem o bebê infectado com o vírus lá, mas isso aí é lore, hein? Isso aí é lore, não é de filme de terror, não. É verdade. Mas assim, essa questão, eu acho que nos outros episódios já dava pra perceber um pouco essa influência um pouco do anime no jeito da animação, na estética. Eu acho que é difícil você falar hoje em dia da influência do anime como algo meio proposital, porque, putz, esse tipo de coisa já tá muito na cabeça da gente, né? Tipo, essa imagem, por exemplo, quando o Roberto da Costa, os pais, né, tipo, projetados, eles saem da televisão e tal. Poxa, tem coisa que você vê aí de anime que não é exatamente uma referência direta, mas, tipo, já tá na nossa cabeça. É Sim. que nem você falar, tipo, uma coisa meio, tipo, inspirado em games. Tá? Não, tipo, games é isso. Você já tava discutindo no Tomada 2 isso com o PH ontem, de entender até que ponto isso é uma influência ou é algo que já está no nosso inconsciente, tipo, como uma referência cultural, aí você acaba fazendo, tipo, como se fosse uma criatura de anime, assim, sabe? Já faz parte do nosso imaginário, né? Principalmente essas referências do monstro cheio de braço, né? Tentáculos agarrando os nossos heróis. Essa criatura aí que é a mãe, né? Aparece depois a mãe do Roberto da Costa, depois o pai, etc. É muito Junji Ito. Muito, né? Junji Ito, tem exato. aquele olhinho assim caído na bochecha que assusta os meus maiores pesadelos. Então, são várias referências que a gente teve nesse episódio de gêneros que a gente se sente até, tipo, feliz de acompanhar, porque o legal da animação é esse mesmo, é poder brincar com diferentes estilos, brincar com diferentes gêneros. E o melhor disso tudo é quando se brinca, mas ainda se mantém a linha original dos X-Men, né? Ainda se mantém o lore original dos quadrinhos, trazendo muito do que a gente viu nas HQs do Chris Claremont e agora transposto aí para a animação. Claro, também tem muitas referências às temporadas originais de X-Men, que foram exibidas até 96, a animação original. Então, o Hessel fez uma bíblia aqui de pauta para trazer essas referências que a gente vai contar para vocês. Tem muita coisa realmente que é novidade. Eu acho que a brincadeira aí com o estilo de animação pode ser um pouco de novidade para quem assistiu X-Men, os X-Men na animação dos anos 90. Tem todo um lance deles mudarem o morfo aí para contar uma história nova em relação a ele. Isso pode ser novidade também. Agora, nos capítulos, nos 2 episódios anteriores, se você leu os quadrinhos aí, acompanhou o que o Chris Claremont tinha criado lá nos anos 80, nas HQs, porra, já dava pra antever várias coisas. Primeiro, você dava pra antever que aquela Jean Grey era clone, porque a Madeline Pryor, essa é a narrativa dela, e dava pra você antever também a entrada do Forge. Porque o Forge é o personagem que ele cria aquele artefato que tira os poderes dos mutantes. Então, sim, quando o Gyrick, ele atinge a Tempestade com aquela rajada no outro episódio, e ela perde os poderes, isso é uma coisa que está contada também nas HQs, quando o Forge foi criado em 84 também pelo Chris Claremont. Aliás, o Chris Claremont vem para CCXP esse ano, hein? Opa! Vamos lembrar aqui. Olha aí que legal. Um dos nomes dos quadrinhos aí mais importantes que ainda não vieram pro Brasil, pro evento, agora ele finalmente vai vir. A gente anunciou ele no ano passado. Já separou as HQs? Puta, e olha que tem HQ, viu? Porque, enfim, é um dos maiores escritores de histórias dos X-Men. Todo mundo que cresceu ali nos anos 80 lendo HQs vai lembrar, obviamente, da morte da Fênix, histórias consagradas do Claremont, que definiu e redefiniu aí a paisagem dos X-Men nos quadrinhos antes da entrada daquela geração do Jim Lee. Então, em relação a isso, tipo, essas histórias aí que estão sendo contadas agora estão bebendo numa fonte muito específica, que muita gente deve conhecer. Ao mesmo tempo, uma fonte mega bagunçada, né? Nossa, porque quando você mexe com viagem no tempo, você mexe com o futuro do passado, pretérito imperfeito, etc., dias de um futuro do pretérito
pretérito e por aí vai, a gente tem uma zona que eu acho que, assim, a X-Men 97 está pelo menos tentando organizar, porque adaptou muitas coisas dessa zona temporal dos quadrinhos, que foi arrumada, né, por várias vezes na década de 80 e 90 com retcons, com outras fórmulas de união do universo Marvel dos X-Men, e agora eles estão pegando a história e os principais pontos da história para adaptar para os X-Men 97 que a gente está conhecendo. Então, por exemplo, a história da Madeleine Pryor, né? Ela é muito mais bagunçada do que a gente está vendo aí em X-Men 97, que é uma história, por sinal, que também foi puxada lá no X-Men na Animated Series, né? É muito bagunçada, cara. Tem uma coisa ali que, se você assistiu a versão dos anos 90 do desenho, as temporadas anteriores, né, porque é uma continuação, você já sabe algumas coisas ali. Você sabe, por exemplo, que o Sinistro ele tem um interesse no casal Scott Summers e Jean Grey, porque acho que os dois são foda e tal, ele tem meio que, eu quero clonar esses dois aí. Eles são incríveis. Isso tá na segunda temporada. Outra coisa que tá na segunda temporada é a disputa do Cable e do Bishop, porque são dois personagens do futuro que viajam no tempo, e aí cada um tá tentando defender a sua timeline. Uhum. Então tem um episódio na segunda temporada em que o Cable ele percebe que a realidade dele tá sendo ameaçada porque o Bishop vai e vem no tempo o tempo inteiro. Fica brincando, né? De tá volta brincando pro de futuro. viagem no tempo, de volta ao futuro. Pô, e aí os personagens começam a desaparecer e aquela coisa de volta pro futuro, né? Então vem os dois pro presente e aí eles entram em conflito. Então tem todo um lance do Cable viajar pro presente para tentar impedir o Bishop de continuar fazendo as viagens e tal. Aí, ironicamente, o que acontece nesse episódio o Bishop é o personagem que vai levar o Nathan Summers pro futuro, porque ele fica infectado com o vírus tecno-orgânico e aí só no futuro ele consegue tratar a criança. E o que acontece? Acontece que o Bishop é o cara que vai levar o Nathan pro futuro, e a gente sabe que o Nathan Summers ele se transforma no Cable. É isso aí. E o Cable, ele ainda, ele o tempo todo ele tenta sobreviver com o vírus tecno... Pra mim é o vírus tecno... O vírus tecno começa a tocar a trilha do Mortal Kombat e você não consegue parar. Isso explica pelo fato do Cable ter aquele olho de rave, né? Ele tem o olho acesinho do Cable. Mas, enfim, ele tá lutando contra o vírus o tempo todo, né? Por isso que ele precisa dos implantes cibernéticos, né? Modificar o seu corpo para ele poder sobreviver. E o próprio nome do bebê, desde o episódio 2, por mais quem não acompanhe o lore tanto assim aprofundado de X-Men, o próprio nome do bebê já indicava algumas coisas. A primeira, que era o Cable, né? Nathan Summers, ok, é a primeira dica. E a segunda dica é de que era uma treta do Senhor Sinistro, que, óbvio, né, tava confirmado aí, foi confirmado nesse episódio, porque o nome do Senhor Sinistro é Nathaniel. Nathaniel. Aí você tem o Dr. Nathaniel, que é o Senhor Sinistro, e o nome do bebê é Nathan. Então, assim, tá tudo muito mais do que jogado na nossa cara. A gente brincou até na nossa primeira análise de que o bebê era filho do Wolverine. Mas quem tá sendo corno mesmo é o Gambit, né? Olha, essas histórias, eu acho. O Gambit aí realmente ele não tem salvação. Inclusive o pesadelo dele nesse episódio é imaginar ali a vampira e o Magneto numa cena. Um tchaca-tchaca na butiá. Tchaca-tchaca na butiá, com os dois lá misturadinhos. Olha aí que delícia. Né? O magnetismo dele é muito grande, né? Mas, porra, o fato da vampira e o Magneto ficarem desaparecidos boa parte do episódio, fala que foda. Né? Eles foram pra uma missão. Eu sei bem a missão que eles foram. Esse é o cara que falou que vai ser o líder dos X-Men. De repente ele some e não consegue nem... com a galera sendo dizimada pela Jean Grey do mal lá. O cara desaparece, velho. Não, o cara vai dar uns negócios lá com a vampira, volta se achando o líder. Não, vamos organizar os times. Agora vocês cuidam dos feridos. Bicho. E eu vou liderar um ataque. Aí o Scott fica até sem palavras. Ele, beleza, vamos nessa. O Scott, tipo, incrédulo. O Scott já completamente desprestigiado e tal. Não, mas o que acontece o Scott dos quadrinhos era pior ainda. Porque quando a Madeleine Pryor ela foi criada pelo Claremont lá em 83, eu acho. 83. A história era o seguinte: o Claremont queria meio que imaginar uma situação para o Ciclope em que ele pudesse se aposentar, deixou de ser o líder, deixou de ser o cara que carrega o mundo nas costas, ele vai se aposentar e vai ser feliz para sempre. Então aí o Claremont tinha meio que bolado uma situação meio Vértigo, né? Tipo o Vértigo do Hitchcock, que você se apaixona pela mulher morta. Desculpa falar, não sei se você sabe. Spoiler aí, de 50 anos de filme. Não, spoiler da história do cinema, desculpa falar, não sei se isso vai afetar a sensibilidade de alguém, mas necrofilia é uma coisa popular no cinema, certo? Você tem uma mulher, cara, a paixão da sua vida, ela morreu, ou então ela desapareceu e tal, e aí o cara se apaixona por uma mulher que é muito parecida com ela. Meu Deus do céu. Então, isso acontece...
com frequência no cinema. Enfim, tem todos os seguidores do Hitchcock contam histórias parecidas com essa aí. Vá assistir aí os filmes do tipo Hitchcock, Fênix. Não, e não só, os filmes do De Palma. Sim. Toda essa galera que foi influenciada pelo Hitchcock. Enfim, o Hitchcock meio que ele definiu as bases da necrofilia nessas histórias. Que delícia. Que delícia. E aí o que acontece? O Claremont, ele meio que pensou, puta, eu vou criar uma mina que é a lata da Jean Grey, e aí o Scott vai se apaixonar por ela, e ele vai trocar os X-Men por ela. Aí Então a chave, né? Então um grande chá. Enfim, um grande chá de ruivice nesse caso. Olha aí que beleza. Que é a Madeleine Pryor. Nos quadrinhos, ela foi meio que concebida ali numa trama do Mestre Mental para meio que tipo tentar minar os X-Men. Acontece que ele não conseguiu. Ele só conseguiu que o Scott se apaixonasse por ela. Aí o que ele faz? O Scott e ela vão pro Alasca, viver uma vida lá de aposentadoria no Alasca junto com a criança. Só que o Scott ele continua sentindo a falta da Jean. E aí o que ele faz? O Scott ele larga a mulher, larga a criança, ele volta para os X-Men e ele funda o X-Factor. Que não é um programa de talentos. Que não é um programa de talentos, é uma nova equipe dos X-Men. Ou seja, o Ciclope abandonou a mulher e o filho. Basicamente foi isso que aconteceu. Ele fez o que ele, na animação aqui, no episódio 3, disse que não faria. Ou seja, o Ciclope dos quadrinhos é muito mais escroto que o Ciclope do X-Men 97. E aqui ele diz, não vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. Quem é o pai do Ciclope? É o Corsário. É o Corsário, exato. Você viu isso na terceira temporada do desenho. Se você assistiu, quando eles vão pro espaço lá, Força Fênix, Império Shi'ar e tal, o Corsário é apresentado como o pai do Ciclope que abandonou o filho. Olha. E aí a Madeleine Pryor aqui no desenho, eu gosto que desenho, tipo, esse dos X-Men, em meia hora você tem que resolver tudo. Sim. Não é que nem o Invincible. O Invincible é um puta porre, porque você tem episódios de quase uma hora que fica lá todo mundo se batendo e fala, velho, acelera essa luta aí, vai. E tipo... Só que eu quero ver a história, né? Eu gosto de ver hominho se batendo, mas também queremos história. Não, eu gosto que as coisas são aceleradas, porque o cara tem que contar a história em meia hora. Então, tipo, as coisas... Mano, é ligeiro. É ligeiraço, assim. Então, de repente, nesse episódio, a Madeleine Pryor já virou a Rainha dos Doentes. Ela vira a Rainha dos Duendes, ela tira o rolê dela ser a clone da Jean Grey, vira a Rainha dos Duendes, aí depois se assume como Madeleine Pryor, né? É tudo muito rápido, né? É tudo muito inconstante. O que também é justificado, né? O Senhor Sinistro não tava sem tempo já. Ele tava querendo resolver logo os problemas dele. Ele que, bora, eu quero esse bebê aqui pra fazer o ser perfeito, não sei o que lá, filho do capeta. E aí tem que acelerar as coisas. Só um parênteses aqui, Hessel, que antes, né, a gente continuar no lore aqui de X-Men, que é muito legal porque esse X-Men 97 ainda consegue trazer várias expressões e falas daqui do nosso mundo, por assim dizer, e dar uma zoada nisso. Que é quando a Jean Grey acorda e o Fera tá conversando com ela, né? E aí o Fera diz, não, você ainda está fraca, você não pode lutar. E aí, em inglês, a Jean Grey fala, Beast, please. Que é um trocadilho com Bitch, please. Que é só uma expressão, enfim, em inglês e tal. Então, assim, é muito legal que tem essas brincadeiras também em X-Men 97. O Fera o tempo todo falando de coisa de acadêmica ali, o Scarrow, não sei o que lá, meteu o Inferno de Dante, porque o Senhor Sinistro gosta de Inferno de Dante também. Então, isso tá muito legal também no X-Men 97, pra dar uma acalmada no clima e também... não só acalmada, né? Aclimatar a gente pra poder absorver todo esse tanto de lore de X-Men que tá rolando da melhor forma. Não é não? Tem uma frase em português que era meio tipo uma gíria, alguma coisa assim, que ela fala na versão dublada. Eu ouvi o dublado, mas eu esqueci o que ela tinha falado. E o Roberto da Costa também tá o tempo todo falando em português, né? Ele tá, meu Deus, exato. Mamãe! Né? E a mãe dele fala, monstro! É bem português. Não, assim. e putz, você vê a versão em português também, então na hora que o personagem solta uma, fala, eu vou me chamar Rainha dos Duendes. Rainha dos Duendes, velho? De onde você tirou isso? Não tem nenhum duende aí. Ela viu Xuxa. Ela viu Xuxa e os Duendes. Mas vamos explicar o lance da Rainha dos Duendes. Porque nos quadrinhos, a Madeleine Pryor, primeiro que ela surge nas HQs sem ser clone da Jean, né? Tipo, é só uma ruiva parecida com a Jean Grey. E aí o que acontece é, o Scott larga ela. E aí o Senhor Sinistro, ele aparece, porque o Scott larga ela porque descobre-se que a Jean Grey, na verdade, não morreu, ela tá viva. Aí ele, puta, mano, ela tá viva. Então ele vai lá, larga a Madeleine Pryor e volta pra Nova York. Pra fundar o X-Factor. E aí o lance é, o marido abandonou, de repente o Senhor Sinistro aparece e ele rapta o bebê. Então ela perde o bebê também. Aí, velho, ela começa a ficar maluca. Então tem todo um lance dela tá sendo influenciada ali por
uma coisa mágica e tal. O que acontece? Tem os demônios aí que aproveitam essa oportunidade. Eles querem um caminho entre a Terra e o Limbo. Eles convencem a Madelyne Pryor a ajudar. Então ela vira meio que o senhor dos demônios. Então em inglês ela é o Goblin, ela é a Goblin Queen. E aí tipo Goblin porque são os demoninhos, entendeu? Então os duendes vêm daí. É por isso que a personagem se chama Rainha dos Duendes. Foi muito gratuito na animação ela só falar Rainha dos Duendes mesmo. Foi né? gratuito, mas isso tem uma base Tem uma base. Mas pra gente que... Eu, por exemplo, que acabei não lendo essas histórias e tô acompanhando a animação desde a animação original, eu fiquei tipo... Por que Rainha dos Duendes, assim, do nada? Né? Duendes são demônios? Tem duendes aí? O que acontece é que, tipo, nesse caso, não é que o desenho reformulou tudo. É que as HQs são muito complicadas. E aí, depois que ficou real muito embolado assim, eles fizeram um baita retcon. E aí tem um crossover de 89 que chama Inferno, que a Louise Simonson escreveu junto com o Claremont, que é para definir realmente uma nova base para ali. E essa nova base diz que a Madelyne Pryor realmente é clone da Jean. Confirmou. E aí confirmou. Então, tudo isso que a gente tem, que é o envolvimento do Sinistro nisso, isso vem dos quadrinhos de uma história de 89, que é esse crossover, chama Inferno. E Entendi. aí, é por isso que, inclusive, que no desenho ela fala, vou jogar vocês no meu inferno, não sei o que e tal. Tipo, vem daí essa ideia. Então, o lance dela ser clone, ser tudo ideia do Sinistro e tal, tipo, isso realmente vem... isso vem das HQs. Assim como o lance do Tecnovírus. Quando a gente vê o bebê com os vírus, ela fala, nossa, coitado, vai morrer, não sei o que. Não, isso é a base da história do Cable. O Cable é o maior telepata de todos, porque ele é o filho da Jean. Só que ele precisa meio que dedicar, sei lá, é que nem CPU, né? Precisa dedicar 20% ali dos poderes dele para conter o vírus. Pra segurar a onda, né? Pra ele sobreviver. E aí tem o lance dos implantes e tal. Os implantes não só ajudam a conter o vírus, mas os implantes são também uma manifestação do vírus. O vírus, ele tem todo o braço mecânico, porque metade do corpo já tá mais tomado, entendeu? Sim. Então tem todo esse lance aí, que é, tipo, enfim, pra quem tava vendo o desenho, essas coisas todas já estão na base da mitologia dos X-Men e de viagem no tempo. Isso rola também com o seu Sinistro, né? Porque ele era um cientista da era vitoriana, né? Então ele começa a fazer os experimentos, implantes, etc e tal, que faz com que ele fique também com a pele mais prateada, numa pegada mais Colossus, né? Ele tem essa cara meio de Morbius, mas não é porque ele é um vampiro ou qualquer coisa do tipo. É porque ele começou a se aprimorar como um mutante, né, por assim dizer, fazendo experimentos muito duvidosos, né, muito tensos com outros mutantes, até ele chegar nessa cara feia dele aí, que parece cara de vampiro, e dos experimentos dele que ele tanto faz. Que ele é ser o vilão muito mais estiloso, né? que tem, velho. Essa coisa carnavalesca. Você gosta, destaque, né? de carnaval. Nossa, eu queria muito ver isso. A gola vampírica, você gosta, né? Quando estavam, durante a produção do Logan, estavam dizendo que o vilão ele seria uma versão do Sinistro e tal. Eu falei, puta, eu queria muito ver um cara carnavalesco assim. Mas enfim, não aconteceu. Talvez um dia a gente veja no live action. Mas o lance é o seguinte, eu acho que pro futuro agora, próximos episódios, pela tradição, X-Men meio que tipo vai mudando, cada episódio é uma coisa diferente. Esse foi meio essa coisa filme de terror mesmo. Sim. Então pode ser que a gente não tenha realmente uma continuação dessas histórias. A história do Cable ela vai acontecer no futuro, a gente já viu muito no desenho, então talvez ele não já volte voltou. nisso. Exato, ele já voltou, né? No passado ele já veio. Voltou, exato. Então o Sinistro também acho que vai ficar de lado um tempo aí. Talvez uma continuação direta, porque é o que encerra o episódio, é justamente o lance do Forge conhecer a Ororo. Né? Tipo, nos quadrinhos, foi ele que criou a arma que tira os poderes dos mutantes. Isso acaba sendo usado sem o controle dele. Aí ele fica se sentindo culpado, né? Aí o neutralizador, né? E aí, quando ele conta pra Tempestade que ele que era o criador da arma, ela meio que fala, vai se fuder então. E aí, tipo, ela fica sem falar com ele e tal, mas eles acabam ficando juntos. Rola um romance, né? Rola um romance. Depois de um tempo, ela meio que reconhece que, tipo, o esforço dele, que eles estão juntos e tal. Só que nos quadrinhos é mega complicado, porque isso envolve o Forge, os poderes dele misturam magia, porque ele é um indígena americano, envolve magia e tecnologia. Ele é como se fosse o Tony Stark com mágica, porque tipo, ele cria qualquer arma possível aí, é um grande deus ex-machina, esses caras que criam armas no universo Marvel. Sim, não, você pode ser... Todo mundo é o ser mais inteligente da Terra. Exato, e resolve qualquer problema, né? Então, uma hora ele vai criar uma arma que vai devolver os poderes dela. Só que antes disso, nos quadrinhos, ele meio que conjura um demônio, e aí tem todo um lance com os parasitas alienígenas que vão invadir, a dimensão deles vai invadir a nossa. Tem o Rom, que é um grande robô do espaço e tal. Ou seja, muito complicado. Eu não sei se eles vão entrar nesse mérito,
mas tem toda uma história da Ororo junto com o Ford estarem na dimensão do limbo, enfim, eles têm uma quest juntos. É isso. Que é o que provavelmente vai acontecer, já que terminou o episódio com eles dois juntos. A gente deve ver eles juntos em altas aventuras no próximo episódio. E eu quero ver a Ororo de volta com os poderes. Porque se isso rola nos quadrinhos, obviamente, é claro que tem que rolar no X-Men 90. É claro não, né? Mas a gente torce. Não, pra vai que... rolar, Apesar vai da rolar. Ororo não ser a sua mutante favorita, né, Hessel? Ouvi dizer aí. Ó, estou expondo aqui. Inclusive, na minha lista lá, eu tinha falado que a Jean Grey taquinho. não era confiável e tal, porque ela fazia esse tropo aí da mulher histérica e tal. Isso foi comprovado nesse episódio. Precisavam da Jean lá, o que ela fez? Ela virou vilã. De uma hora pra outra, assim, um estalar de dedos. Virou vilã, depois virou mocinha de novo. Aliás, uma crítica aqui, ó. O Boldemaio, a galera que tá fazendo a série e tal, eles são muito perspicazes Aham. em criar personagens que estão antenados a questões atuais. Então, tipo, o Morpho, ele é um personagem transgênero, isso já estava anunciado desde da San Diego Comic Con de 2022, o produtor falou e tal, vamos contar uma história diferente do Morpho. E isso tá muito latente nesse episódio, né? Tipo, tá todo mundo falando, tipo, o Gambit é o corno, o Wolverine é o corno e tal. Só que o Morpho é o cara que, por ser um personagem que enfim, é um transmorfo, ele não consegue meio que tipo, ser aceito em nenhum dos dois espectros aí, né? Exato. Tipo, seus interesses amorosos. Ele e tal. tá nos vários espectros. E ele meio que dá um em cima ali do Logan, né? Ele dá um. Exato. Rola uma broderagem ali. No episódio que ele se veste do Dente de Sabre, já meio que, tipo, já se veste não, né? Se disfarça ali e tal. Já fica meio essa brincadeira. Exato. Agora, em relação a isso, beleza, progressista e muito moderno e tal. Mas o que não é moderno é o fato de você ficar meio que, tipo, jogando as mulheres na narrativa como se elas fossem as malucas e, tipo, sempre ali no limite de você perder perder a sua sanidade, enfim, perder o controle. Essa coisa da mulher que perde o controle, puta, isso podia ser já renovado, né? Então Exato. eu acho que em relação a isso aí, o seriado ele tá muito preso a algumas narrativas e tropos que são meio velhos. A gente tem que ver o Scott Summers perdendo o controle, porque ele já deu a entender que ele não é uma pessoa muito equilibrada. Não é equilibrado. Ele já mostrou, não vou fazer a mesma coisa que meu pai, não vou me meter nesse assunto. E ele relegou o filho ali. Renegou, deu as costas. A gente mostrou na imagem aí. Bota de novo aí. Deu as costas ao bebê. Deu as costas pro bebê, disse, não vai levar ele pro futuro não, mas também não quero fazer parte disso. Scott Summers aqui, você é um safado, Scott Summers, você é um pilantra. Olha aí, tá? só porque o Cable já tava com seus adesivos de rave aí, ó. Ele falou, não quero o filho Clubber, deu as costas e foi embora. Eu quero o filho Clubber. Aí o Cable puxa aqueles bastões, né, de rave, fazer... Ciclope é o cara mais raver de todos, o que solta a luz. Pois é, ele tem óculos. A luz laser do clube. O assim, óculos dele de faz. Lollapalooza, o óculos dele de rave mesmo. Ciclope, você está indigno. Vamos ver o que vai acontecer então nos próximos episódios de X-Men 97 e a gente vai continuar a nossa cobertura aqui no Omelete, trazendo vários detalhes, referências. O Hessel, como vocês podem ver, é uma bíblia de X-Men. Eu tô muito feliz de estar aqui, Hessel, contigo, porque eu tô aprendendo demais nessa cobertura de X-Men 97. Comente aqui embaixo, 95% da capacidade do cérebro para puxar na memória. E os outros 5% tem que segurar o tecnovírus. Os né? outros é isso. Boa. A gente se vê nos próximos vídeos.